A paz do Senhor, meus irmãos. Na verdade, nós estamos com muita fé. E o pastor vem e traz para a gente uma ministração de fé. E se eu estou aqui nessa noite para falar com vocês, é porque eu tive, no decorrer dos anos, no decorrer dos dias, fé para poder estar aqui. Eu consegui romper as dificuldades, as barreiras, as adversidades, para eu estar aqui. Embora as pernas tremem, embora parece que a gente fica sem chão, mas eu gosto muito de falar de fé, porque é a razão da minha existência. 2003 para 2004, quando chegamos aqui em Curitiba, nós começamos uma campanha que nós não conhecíamos, e foi no começo de 2004, foi a primeira campanha, e de lá para cá nós estamos todos esses anos aqui, nessa igreja, onde Deus tem nos ensinado, onde Deus tem nos ajudado. Eu gostaria que você pudesse curvar agora a sua cabeça, onde você está. E eu gostaria que com os olhos fechados, você pudesse nesse instante buscar a presença de Deus de uma forma especial. Nós estamos começando o primeiro dia desse ano. E eu acredito que o princípio da fé, ele começa a mudar a história das nossas vidas. Eu acredito que Deus começa a escrever uma história nas nossas vidas a partir desse dia. Porque ontem foi 2014, foi outra história, já passou aquela história. De repente uma história de fracasso, uma história de derrota, uma história de desapontamento, uma história de sucesso, uma história de feridas, uma história de tudo quanto é tipo de coisa ruim. Pode ter sido 2014 para você, mas eu quero que você entenda que você pode mudar essa história, a partir daquilo que sair da tua boca nessa oração, a partir daquilo que você falar a Deus nesse instante, você pode mudar a história de 2015 na sua vida. Você pode fazer com que os dedos de Deus se movam e Ele comece a escrever uma nova história na tua vida, uma história transformadora, uma história renovadora, uma história de sucesso. E é Deus que faz tudo isso. Eu queria que você, com os olhos fechados, chamasse a atenção de Deus. Eu não sei o tamanho do teu problema, eu não sei o tamanho da tua dificuldade, mas eu sei que quando foi no ano de 2004, eu estava aí sentado, e a minha situação, ela era caótica, ela era muito difícil, e Deus começou a falar comigo, Deus começou a mudar a minha história, e Ele vai mudar a nossa história também. Queria que você orasse a Deus nesse instante. Querido Deus, eu me coloco nesse instante, nesse altar consagrado, ungido por Ti, Pai, para falar, Senhor, aquilo que tem enchido o meu coração, Senhor, que é viver uma vida, Senhor, de fé. É viver uma vida, Pai, não pela circunstância. É viver uma vida, Pai, que não importa o tamanho dos problemas, das dificuldades, das adversidades, mas nós temos, Senhor, rompido, Pai, porque nós temos acreditado que o Senhor é Deus vivo, que o Senhor é um Deus santo, que o Senhor é um Deus poderoso. E eu gostaria muito, Deus, mas muito, que nessa noite, Pai, o Senhor pudesse usar a minha vida, Pai, para ajudar aos meus irmãos que aqui estão, a entender, Senhor, o princípio da fé, a entender, Pai, que eles podem, Senhor, e têm poder, Senhor, para superar todas as dificuldades, todas as barreiras, Pai. Eu quero, Deus, que nesse instante, Pai, tudo aquilo, Pai, que é opressão maligna, tudo aquilo, Pai, que vem para deturpar a mente do teu filho, da tua filha, aquilo que vem para trazer distração, Senhor, que no poder do nome de Jesus venha sair agora, Pai, todo tipo de amarração do inferno, Pai, que nos impede de sentir a glória do Senhor, que nos impede de acreditar que o Senhor é Deus e que o Senhor pode usar qualquer um, a qualquer hora, a qualquer instante, Pai, para
transformar, Pai, vidas. Eu quero, Pai, profetizar, Senhor, um mês de graça, um mês, Pai, de vitória para cada uma destas vidas, Pai. E que a Tua palavra possa falar de uma forma profunda, Pai, em nossos corações. É o que eu oro no poder do nome de Jesus. Amém? Diga amém. Graças a Deus. Queridos, a palavra de Deus diz que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, 8. A hora que souberam em casa que eu ia falar de fé, o Rafael falou: pai, você vai falar de Hebreus 11, 1? Eu falei: filho, eu não sei ainda, mas nós vamos falar de fé. Gênesis 12, de 1 a 9, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Saraí, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesses tempos os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abraão. Ele disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o oriente, para o monte do oriente de Betel, armou sua tenda, ficando em Betel ao ocidente. E aí, ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para Neguebe. Queridos, talvez seja um monte de versículos, talvez um monte de coisa que você já leu, mas se estamos aqui, se existimos como cristãos, é através de uma promessa que Deus fez a um homem já velho, a um homem que por si só, ele já estava acreditando que só precisava vir a morte. Ele só acreditava que a morte já era, talvez os dias deles já seria a morte, porque ele já estava velho. E um homem que não tinha crença em nada também, porque o pai de Abraão não era crente. Eu costumo dizer, e gosto de dizer isso até para mim mesmo, que Deus gosta muito de saber a intenção do nosso coração, o que motiva o nosso coração. E eu acho Deus tão lindo, que Ele tira um cara que não falava com Ele, que não conhecia Ele, que tinha um ensinamento que não era dessa forma, e Deus vem e fala com ele. E eu estava pensando assim, como que Deus pode fazer conosco? Como que Deus pode fazer em nós, nessa noite, e a partir desse dia, uma mudança nas nossas vidas? Eu comecei a pensar, porque às vezes nós ficamos ainda pensando no ano passado. Nós ficamos pensando naquilo que não conseguimos fazer, na forma que nós não conseguimos agir, da forma que nós não conseguimos orar, da forma que nós não conseguimos jejuar, e isso às vezes fica atormentando para os 2015 chegar nas nossas vidas. E aí eu comecei a pensar, Abraão foi chamado assim, ó, vem aqui, sai do meio da tua parentela, eu tenho algo contigo, eu tenho um peculiar, tenho um particular contigo. E Abraão ouviu a voz do Senhor. Preste atenção, queridos, você está na casa de Deus, você ouve a voz de Deus, você tem o privilégio de ouvir e conhecer Jesus. Nós temos esse privilégio. Esse cara não tinha. Mas ele tinha um coração inclinado à obediência. Ele tinha um coração inclinado a serviçal, a servir a Deus. Por isso que não dá para nós ficarmos pensando no que aconteceu em 2014. Porque se nós estivermos com o nosso ouvido bem atento,
se nós estivermos com o nosso coração inclinado a obedecer, se nós estivermos totalmente voltados a ouvir a voz de Deus, Ele vai falar com você. Ele vai falar comigo nessa noite. Ele vai falar com você. Ele fala: ei, vem, sai. Eu preciso falar contigo. Eu preciso te levar para algo grande. Eu preciso levar você para algo triunfante, para algo que vai marcar a sua história. 2014 já foi. 2015, novidades. 2015 é outra coisa, é outra história. Amém? Diga assim: o Senhor está escrevendo uma nova história na minha vida. Amém, queridos? É assim que nós temos que acreditar. Se eu falar de fé para vocês, e eu não falar das coisas que me aconteceram, ou das coisas que me trouxeram até aqui, seria pouco. Seria talvez até fácil, de repente, de falar, porque a gente pegaria um versículo isolado e falaria de fé. Mas eu gostaria de trazer para vocês algo que Deus fez comigo no decorrer desses anos, no decorrer desses dias. E é muito importante que nós entendamos que Deus Ele estabelece algo quando chama Abraão. E Ele nos ensina que Ele não faz acepção de pessoa. Ele não vai escolher o mais moço, ou Ele vai escolher o mais velho. Não, Ele vai escolher, como eu disse agora, aquele que está com o coração inclinado a ouvir. Então Ele não vai ficar escolhendo. Vai depender de mim. Vai depender de como você coloca o teu coração diante dele para entender e ouvir. E Ele declara algo muito glorioso. Ele fala assim: olha aqui, rapaz, vem aqui. Eu acredito assim que Deus não precisou fazer um monte de teatro. De repente, como fez com Gideão, né? Mostrou, provou para Gideão: não, eu sou Deus mesmo. Ele não falou isso. Ele simplesmente creu. O Salmo 139, ele diz assim: ó, os teus olhos me viram, a substância ainda uniforme, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Você consegue entender isso? Que ao teu respeito, Deus já escrevia, Ele já escreveu quando você ainda não existia. Quando você não era, Deus já escreveu ao teu respeito, ao meu respeito. Deus já tinha escrito algo. O problema é que nós ainda duvidamos. O problema é que nós às vezes titubeamos. Mas Deus já escreveu uma história linda. É que nós, como o pastor falou, algo aqui nós ficamos tudo esperando, parece que ele vai falar sempre mais alguma coisa, né? E ele dá um ponto final e a gente pensa que é uma vírgula, né? E aí ele tem que repetir de novo, daí nós gritamos, nós pulamos, nós aplaudimos. E Deus tem algo novo para nós. Deus tem algo novo que Ele já escreveu faz tempo já a nosso respeito. Diga assim: eu sou uma nova criatura. E todas as coisas que Deus preparou para mim, eu tomo posse. Porque tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, é para mim. É para mim. É para você. É para mim. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu vou falar só um pedacinho de 2013 para cá. Eu gostaria assim que dá um medo de vocês, sabia? Vocês estão tudo assim, ó, estão parados assim, olhando o que vai sair dali. Que medo, Jesus. Eu estava pensando assim, eu falei assim: bom, o pastor já colocou eu para o primeiro dia, porque se der alguma zica, depois ele conserta. Se eu fizer um macaquinho aqui, depois ele vem consertando tudo. Brincadeira, queridos. 2013, queria contar rapidinho para vocês. Nós tivemos umas dificuldades muito grandes.
2013 e 2014. Eu quero assim que você entenda como que é a questão do princípio de fé, ou da fé. Agora eu estou mais tranquilo, tá? Vocês já deram uma risada aí, fiquei mais sossegado. Eu queria que entrasse assim na tua mente, na tua cabeça, que a fé, ela não é palpável. Ela é invisível, ela é real. Ela é firme fundamento das coisas que você não está, tipo assim, não está vendo. Você não enxerga, você não pega, você não apalpa. Mas você espera em Deus, você acredita que vai acontecer. Então, fé em Deus, ela não se limita a visualizar. Você só visualiza algo pela fé, só acreditando que aquilo vai acontecer. Por isso que nós não podemos servir a Deus pelas circunstâncias. Nós não podemos servir a Deus pelas coisas que nos acontecem no dia a dia, pelos problemas. Há muitas pessoas, eu falava disso num dia de integração, que servem a Deus de acordo com a circunstância. Ah, não me aconteceu isso, eu vou parar de ir para a igreja, eu vou parar de ir para a célula, eu vou parar de ir para o discipulado. Aconteceu, não dá, não é para mim. Deus olha para nós e Ele quer que nós servimos a Ele de forma diferente. Por isso eu quero falar para vocês o que aconteceu comigo nesses 2 anos, para você entender que circunstâncias, elas ficam de lado da fé. Quando Deus chama Abraão, quando Deus fala com Abraão, Ele fala assim, ó cara, a razão, ou é razão ou é fé, vamos ver o que é. E Deus quer olhar para nós hoje e falar assim, ó, o que é? Você quer fé? Você quer realmente caminhar pelo princípio da fé ou da razão? Porque a razão, ela não te traz aqui, o que traz aqui você é a fé. Você está sentado aqui porque você acreditou de uma forma totalmente espiritual, que se você orar hoje, se você virar o culto de hoje, você estará abençoando o mês de janeiro que não aconteceu ainda. E se você vir amanhã, é o mês de fevereiro. E se você vir no último dia, vai ser um último dia, o último mês do ano. Isso é fé, cara. Isso é acreditar que Deus pode fazer. Então, só que tem que ser condicionado a acreditar e pegar uma reta e sair. Não importa o que me aconteça. 2013, o pastor fez o desafio. E eu, como sempre, tenho um desejo muito grande de ofertar e de dizimar. Isso é algo que é impregnado na minha vida. E eu falei assim, peguei o envelope maior da oferta, da campanha. Quero que vocês entendam bem isso. Peguei o maior envelope lá. Maior não, o envelope é o mesmo tamanho, né? O valor maior. E peguei. Falei, não, é esse aqui. Só que assim, queridos, eu multipliquei ele 1 para cada mês do ano. 2013, eu peguei um envelope para cada mês do ano. Loucura, né? Para alguns, de repente, falam, o que é isso? E eu vou falar para vocês, fevereiro estava mais ou menos, janeiro também, fevereiro, março, começou as coisas a dar uma guinada. As coisas começaram a ficar muito difíceis, o pastor Celso acompanhou a gente nesse período. Muito difícil. Sabe, as coisas começaram a apertar de uma forma muito tremenda, do lado financeiro. E foi caminhando isso, foi caminhando. Chegou no final do ano, nós fechamos o ano de 2013 com mais dívida, digamos assim, pior do que quando começamos. Começamos no 2014 também muito difícil. E em janeiro também fizemos prova de Deus. Prova de Deus? Nós fizemos a campanha e pegamos também uma oferta maior. E começamos a servir a Deus. As coisas vieram e eu não deixei de ofertar. As dificuldades vieram, os problemas vieram. E eu não deixei de todo mês estar honrando a Deus com aquilo que Ele tinha me proporcionado. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós servimos a Deus pela fé, quando nós servimos a Deus pelo amor, é o que o pastor Ezequias trouxe ontem. Você não está ofertando para o que você vai receber. Eu não ofertei a Deus, eu não coloquei diante do altar de Deus pelo que eu queria receber para o ano de 2014. Não.
É o contrário disso. Eu ofertei aquilo que Deus já tinha feito na minha vida. Era algo de gratidão. Eu estou te retribuindo, Deus, porque o Senhor fez mais a mim. O Senhor fez muito mais por mim do que eu estou ofertando. E nós caminhamos durante o ano de 2013 com muita dificuldade. E agora no 2014 a mesma coisa, as coisas foram ficando difíceis. E fomos daqui, dali, e remando, e servindo a Deus, não deixando de servir a Deus, buscando a Deus. E a dificuldade continuou, e eu tive que mudar um monte de coisas ali e aqui. E o que acontece? Continuamos fiéis a Deus, dizimando e ofertando. Eu não vou falar de oferta para vocês, não estou falando, a questão não é essa, a questão, eu quero que você entenda que uma coisa é você ofertar, servir a Deus, e a circunstância tem que deixar de lado. O problema vai vir, a adversidade vai vir, a dificuldade vai vir, mas o que importa, o que vai importar para você, é aonde você alicerçou a tua casa. Porque se ela estiver na areia, ela vai junto com os problemas, ela vai junto com as dificuldades. Se você estiver alicerçando a tua fé naquilo que realmente são circunstâncias, você vai tombar o jipe mesmo. E agora encerrando 2014, para a glória de Deus, né, porque daí também, né, só tombo, né? O Senhor nos abençoou de uma forma muito tremenda. Finalzinho agora, começo de dezembro, nós conseguimos fazer algumas coisas muito boas, alguns milagres aconteceram para nós, e a gente conseguiu resolver muitas das situações que ficaram no vermelho, muitas coisas. E em janeiro, acho que no meio do ano mais ou menos, a gente tinha recebido já uma bênção, e agora foi finalizado. Né? Agora por isso que eu falo de fé, cara, eu gosto de falar de fé. Agora em dezembro, dia 30 de dezembro, eu e minha esposa fomos ali na Polícia Federal. Foi preso? Não. Nós fomos na Polícia Federal pegar o nosso passaporte. Porque agora nós estaremos completando 25 anos de casado nesse ano agora. Pela misericórdia. 25 anos de casado. E pela fé, nós vamos conhecer alguns países da Europa. Para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Agora, se eu tivesse, junto com a minha família, ficado nos problemas, eu tinha ficado no problema. Porque o deserto, ele vem para todo mundo. Só que o deserto, ele foi feito para a gente passar por ele. 2014, nós passamos por ele. E assim tem que ser. O 2015 tem que ser diferente. Tem que brilhar, tem que ter algo diferente. Deus não quer que nós fiquemos estagnados, paralisados, porque o problema, a dificuldade, a adversidade, ela vem para nos parar, para nos paralisar. Mas o que vai romper em nós é acreditar que Deus é mais. E o pastor Ezequias falava de algo ontem também, em que Deus deu 500%, né? Ele acrescenta às vezes 500%, dependendo do que você faz. E é uma verdade. Deus sempre vai te dar mais, vai dar além do que aquilo. Nós tínhamos programado algo mais simples, embora era a Europa, mas era algo mais simples. Era algo mais tranquilo, mais light. E Deus veio e falou, não, cara, você vai conhecer outro lugar. E você não vai ter despesa nenhuma. Eu falei, amém, eu recebo. Eu quero dizer para você, amado, que a motivação do teu coração vai te levar para grandes conquistas. Amém? A motivação do teu coração vai te levar para grandes conquistas. O que você espera de Deus para esse ano? O que você está, de repente, esperando dele? Eu já estou assim tão crente que os milagres deles já aconteceram. Quando nós acreditamos, é assim, irmãos, eu já acredito que 2015 já foi a bênção. Já aconteceu os milagres. Eu tenho que já materializar, trazer à existência aquilo que não é ainda.
Tem que trazer, fazer, já é. O Dan Christian falava disso agora de pouco. Já é, gente, 2015 já é uma benção. 2015 nós já estamos rompendo já e é o primeiro dia. Você imagina quando chegar em dezembro, então, como é que vai ser? Aí eu trazendo para vocês aquelas fotos maravilhosas lá de Paris, Veneza, entendeu? Itália, né, assim. Por quê? Porque eu preciso ver sem palpar. Abraão estava com 75 anos quando ele é chamado. E eu comecei a olhar, pensar em Abraão. Cara, Abraão já tinha uma vida sossegada. A Bíblia diz que quando ele saiu lá da casa do pai dele, ele já saiu rico, cara. Só que Deus não tem só riqueza material para nos dar. Ele quer tratar daqui. Ele quer tratar de nós como seres humanos. Abraão creu em Deus. E Deus faz dele hoje o nosso pai na fé. E a visão que ele tem para nós, para a igreja do Pinheirinho, para a minha vida, é pai de multidões. Novos desafios virão. Um tempo de romper em sua vida espiritual. Eu estava pensando nessa questão do espiritual. E eu falei um pouquinho, Abraão não tinha tudo isso. E Deus chamou ele e falou, cara, vem aqui, nós vamos ter um particular e você vai mudar. Você vai servir a mim. Eu falei que em 2014, de repente, você não orou como você gostaria de orar. Mas tem uma oportunidade hoje. Deus está dando uma oportunidade para nós orarmos, para nós jejuarmos, para nós lermos Bíblia, para nós lermos livros, para nós rompermos. E só vai acontecer isso. O 2015 que você espera e que almeja e que quer, ele só depende de uma pessoa, e é você. Você precisa romper. Você precisa começar a mudar essa história da tua vida. Assim como nós estamos esforçados para mudar. E romper uma vida espiritual é isso. É fazer isso que nós estamos fazendo, que vamos começar a fazer amanhã. É orar. É se colocar diante de Deus, é chorar mesmo na presença dEle. É olhar para dentro de você e falar, cara, eu estou assim. Eu tenho sido assim, eu tenho errado, eu tenho falhado sim, eu tenho sido um cara muito frouxo na oração. Eu não tenho convicção de quem eu sou em Cristo, mas eu preciso mudar essa história. Eu preciso abraçar isso para a minha vida. E Deus quer fazer disso em nós, sim. Ele quer nos fazer pessoas que mudem a história das outras pessoas. Há uns dias atrás eu falava disso também, em que Deus vai nos usar, sim, mas à medida que nós o busquemos, porque nós só vamos passar para as pessoas aquilo que nós temos. Não tem como eu passar para alguém aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não sou. Pedro e João, eles chegaram diante de Jesus e falaram, diante daquele aleijado, falaram, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. E Deus quer nos encher disso. Deus nos quer nos colocar que nós possamos estar cheios dele para rompermos. Cheios dele para poder transferir para as pessoas. Cheio desta graça para poder passar para as pessoas. Aí nós vamos ser bem-sucedidos. Deus quer mudar essa história das nossas vidas. E Ele quer romper. E quando Ele chama Abraão e fala com Abraão, para ele sair da tua parentela, sai daquilo que te aprisiona, sai desta vida que te deixa tão obcecado, tão cego. Porque Abraão era assim, ele vivia daquela forma, com o pai, fazedor de ídolos, ele vivia assim, e Deus vem e fala, sai. Deus fala para nós hoje, sai desse comodismo, sai dessa zona de conforto, sai, porque o que eu quero trazer para você é uma independência, é uma vida junto comigo, você vai crescer. Mas você precisa sair de uma vidinha medíocre de oração, de uma vidinha medíocre de falta de se entregar para Ele. Ele não quer isso de nós. Então Ele fala, sai. E Deus fala com Abraão, agora
eu posso falar com você. Deus o fez sair da sua casa, do meio dos parentes. E que representa o quê? Parente, às vezes, nesse caso. É uma dependência física, é uma dependência emocional. Eu, durante alguns anos, eu sofri muito com essas coisas assim. Achando que eu não conseguia, achando que não era mais para mim algumas situações. Não, eu achava que não era. E eu vivia, às vezes, muito oprimido, mesmo sendo dinâmico em algumas áreas. Mas eu me sentia preso. Porque a minha vida, durante muitos anos, ela foi subia e descia, subia e descia. E um dia Deus falou comigo. Deus falou comigo muito claro, que eu tinha que romper, porque eu vivia debaixo de uma maldição hereditária. Porque o meu pai, ele nunca conseguiu ter sucesso na vida. Ele nunca conseguiu romper, e ele foi um cara de trabalho, um cara lutador. E eu aprendi isso. Eu comecei a ver que a minha vida era sempre de choro, choro. Daqui a pouco eu estava bem, daqui a pouco eu estava lá embaixo. E eu rompi isso. Quando eu falei para vocês de 2013, de 2014, são circunstâncias em que me aconteceram de má administração. Não porque Deus foi lá e me castigou, não, de forma alguma. É porque mesmo às vezes, estando diante de Deus, estando ouvindo Deus, nós estamos às vezes com o nosso ouvido espiritual, ele não está atento. Deus falou para Samuel 3 vezes. E ainda Samuel foi lá e falou com Eli. E Eli também não entendeu. Depois da terceira vez ele falou: opa, é o Deus que está falando com você. Muitas vezes Deus está falando. Deus está falando: não faça isso, não faça isso, não faça isso. E nós fazemos. E aí tomamos jipe mesmo. Mas Deus nos traz para um esclarecimento de que Ele quer que nós sejamos pessoas diferentes e que possa romper. Porque a Bíblia diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez, atemorosamente, mas recebeste o espírito de doação, baseado no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós não mais somos escravos. Nós não somos mais, porque nós já aceitamos ao Senhor. Nós já fizemos um pacto com o Senhor. Nós já vivemos uma vida que nosso intelecto já entendeu que Deus reina. Que Deus pode fazer toda a diferença. E Deus fez isso com Abraão. Feche os teus olhos um instante. Comece a pensar o que escraviza você ainda. O que ainda está perturbando a tua mente? O que ainda você tem sentido aprisionado? Por que de repente você não tem rompido? O que está faltando? O que falta para você? O que falta para você romper? O que falta para você se desprender? Talvez você tenha até sucesso em algumas coisas. Mas em algumas coisas você é preso. Talvez você tenha uma vida espiritual estável, boa. Mas em algumas áreas você continua preso. Você se sente preso. Talvez você tenha uma vida financeira bem boa mesmo. Mas você sente que tem algumas áreas que não rompem. Comece a falar com Deus. Comece a pensar nisso. O que está te rompendo? O que está te impedindo, melhor dizer? Amém? Falar de fé, queridos. É algo importante demais. Falar de fé
é algo que mexe com a gente. Eu só vim para o Evangelho mesmo porque eu acreditei numa palavra que o pastor falou. Porque eu já achava que eu tinha fé. E eu estava aprisionado aos meus ídolos. Eu estava achando que eu era o dono de tudo, que eu sabia tudo. Eu achava que eu já tinha o céu. Talvez porque era uma pessoa boa, não desejava mal para ninguém. Talvez Abraão era um exemplo assim. Tinha um exemplo, ele não fazia mal para ninguém. E eu falava isso. E um dia, de um culto, na verdade nem era um culto, uma palavra que o pastor trouxe. Ele falou assim, na verdade eu acreditava muito na fé que eu exercia, né? Acreditava demais naquilo que eu vivia, na crença, acreditava no batismo, acreditava em tudo. Mas eu estava aprisionado, aquela religião. E o pastor falou assim, quem crer e for batizado, será salvo. Veja bem, irmãos, quando Deus chama você, quando Ele faz esse chamado, é particular, cada um é de uma forma. E Deus falou desse jeito. Quem crer e for batizado será salvo. Sabe o que eu falei para aquele pastor, no meu coração? Falei, cara, isso eu já conheço. Eu já sei esse versículo. São as prisões que muitas vezes vêm sobre as nossas vidas. Nós somos escravos e não sabemos muitas vezes. E eu falei assim, não, essa palavra eu já conheço. E o pastor muito sábio, ele fez assim, tem que crer primeiro. Queridos, ele não falou mais nada, nunca mais ele falou a respeito desse versículo. Tem que crer primeiro. Aquilo lá entrou dentro do meu coração de uma forma e que me desapeguei da religiosidade. Eu me desapeguei do que eu sei, eu consigo, eu faço, eu posso. Eu entendi que primeiro eu precisava ser batizado. Ou melhor, primeiro eu precisava crer, para depois ser batizado. Quando eu entendi isso, eu falei, poxa vida, Deus não erra, Deus não falha, Deus escreve certinho, por linhas certas mesmo. Mudou a história da vida do Wagner naquele dia. Eu entendi que eu estava vivendo uma vida de escravo. E a partir daquele dia eu tomo uma decisão. Ei, é esse Deus que eu quero servir mesmo. Eu preciso crer para ser batizado. E daqui a uns dias eu fui batizado. Eu fui entender esses princípios. E às vezes, queridos, é isso que nos impede de romper. É estarmos escravizados. É estarmos ainda amarrados em algumas coisas. E muitas vezes, sendo cristãos, nós ainda carregamos algemas. E nessa noite, Deus quer colocar essas algemas por terra. A imaturidade é um mal que rouba a nossa autenticidade. E nos fazendo errar, nos fazendo pecar, e nos leva a muita coisa, como levou Abraão até a mentir. Abraão, a mentir. Quando ele vai para o Egito, que está aquela fome, e ele fala para o faraó que Sarai é irmã dele. E aquilo trouxe uma grande situação muito terrível naqueles dias. Mas quando nós somos imaturos, ou nós mentimos para nós mesmos, ou mentimos às vezes, ou omitimos para as pessoas, por causa da imaturidade. Mas Deus quer nos fazer de nós pessoas maduras, pessoas maleáveis à mudança. Em Gênesis 22, 9 e 10, diz assim, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Queria que você pudesse fechar os seus olhos. Começasse a pensar.
que a gente comentou, de um chamado de um homem que não conhecia Deus, e depois chega um ponto de fazer como ele fez ali, uma prova tão grande de Deus, ou Deus fez uma prova tão grande com ele. Eu gostaria que você começasse a meditar nisso, como que está a minha vida, como que é a minha vida? Será que eu sou realmente uma pessoa maleável a mudanças? Será que eu tenho um coração ensinável? Será que eu quero romper mesmo? Será que eu quero receber esse favor de Deus? Será que eu tenho sacrificado como Abraão sacrificou? Eu tenho feito como Abraão fez? Para se tornar hoje o pai da nossa fé, o pai da fé? Queria que você começasse a meditar. O que falta para você romper? O que falta para a gente ir além? Será que em 2015 nós vamos servir a Deus de verdade? Não vamos mais olhar para as circunstâncias, para as dificuldades, para as adversidades, e vamos agora romper, e vamos olhar somente para frente. Vamos olhar somente para o Deus, aquele que proveu o cordeiro na hora certa. Ele quer ver se nós temos um coração verdadeiro, em que sacrifique, em que se posicione, para que Ele possa prover esse cordeiro para as nossas vidas. Queria que você declarasse, dissesse assim, repetisse comigo, toda a dureza do meu coração. Não, diga assim, toda a dureza do meu coração, toda a inflexibilidade dos meus comportamentos e todas as coisas que me faziam insuportável, eu quebro hoje, em nome de Jesus. Eu estou pronto para obedecer e viver as bênçãos de Deus. Diga assim: Senhor Deus de Abraão, hoje o Senhor está mudando a minha sorte. Diante dos meus olhos, eu desfaço toda aliança com o fracasso, quebro maldição hereditária, tiro do meu coração todo tipo de complicação, quebro todas as alianças e elos com o meu passado de frustrações. Eu sou uma bênção e tenho esta palavra em meu espírito. Eu me apresentarei ao mundo como abençoado do Senhor. Nada vai me impedir ou roubar de viver as minhas promessas. Eu rejeito todo espírito de escravidão. Não sou escravo de nada, mas sou livre, filho, herdeiro e co-herdeiro com Jesus Cristo de todas as bênçãos espirituais. Quebra todo o grilhão, toda prisão, todo tipo de ataque ou malignidade. Sai da minha vida pelo poder dessa oração. Eu quebro, Senhor, toda imaturidade. Eu tomarei novas posições. Receba a maturidade que vem de Deus. Maturidade essa que me dá consciência e autoridade na minha vida. Senhor, eu estou pronto para mudar. Perdoa-me pela minha inflexibilidade, pela minha teimosia. Eu me entrego à tua vontade e me humilho aos teus pés. Quero ser controlado e guiado pelo teu Espírito. Usa-me segundo a tua vontade. E em nome de Jesus, amém, amém,
Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia.